Nosso convidado de hoje é o seu Ítalo, da Autoescola Técnica, aqui no DS Empresário Padrão, né, seu Ítalo? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história para a gente, essa história aí de sucesso, né, no empreendedorismo, no ramo de autoescola. Muito bem. Como tudo começou? Isso. Tudo começou em 1969, quando o meu pai tinha algumas pessoas, sócios, né? E não se deu bem com a sociedade naquela época, em 1969. Aí ele resolveu mudar de cidade, resolveu nós fomos para São Paulo. De São Paulo também não deu um resultado positivo, né? Aí acabamos vindo para Suzano, certo? Por que Suzano? A gente gostou, eu particularmente gostei de Suzano, gostei das pessoas. A gente fez pesquisa aqui de imóveis para alugar, para fazer a locação da autoescola. Isso já no relacionamento com o proprietário do imóvel, a gente se deu bem, né? E a partir daí, a gente viu que era uma praça nova, né? Que poderíamos usufruir bastante dessa praça, até pelo nosso conhecimento. Vocês já trabalhavam com autoescola? Já trabalhávamos Aonde? com autoescola. Nós trabalhamos na Liberdade, em São Paulo. Montamos a autoescola chamada Autoescola Brigadeiro, em Mogi das Cruzes. Montamos uma autoescola em Brás Cubas, chamada Autoescola Brás Cubas. Meu pai trabalhou numa autoescola em Mogi, chamada Autoescola Avenida. Isso em 1967, mais ou menos, 68, né? Então, esse conhecimento todo que nós tivemos, e o meu pai era um profissional, assim, bastante competente, né? A gente achou que vindo para cá e mostrando digamos, essa profissionalidade da profissão, a gente iria conseguir, digamos assim, até angariar bastante aluno, né? Bastante cliente, por causa do conhecimento, da nossa formação. Meu pai era um instrutor, eu não conheci melhor, assim, como profissional do ramo, né? E então, vindo para cá, a gente colocou todo esse conhecimento para trabalhar, ensinar os alunos, certo? Tratar bem os alunos de uma forma até diferente. De que forma diferente? Além de ser cliente, você trazer as pessoas para, digamos, para próximo de você, tornar o seu cliente um amigo, certo? E assim fidelizá-lo, né? Exatamente. Porque aí passaram várias gerações por vocês, foi isso? Eu acho que já passou 5. Meu Deus! 5 gerações. Muito, muito gratificante tudo isso. São 5 gerações. Eu tenho tirado carteira, há poucos dias, por sinal, veio o bisavô trazer o neto na autoescola, e o bisavô foi nosso cliente. Nossa. Quer dizer, né, por aí você vê. A tradição... Isso já há 54 anos atrás que eu comecei aqui, e há pouco tempo o bisavô veio trazer o bisneto, né, para se habilitar, né? Você vê, é incrível, né? É incrível. O que o senhor valoriza hoje num profissional para trabalhar lá na sua empresa? Olha, eu valorizo muito o compromisso, a responsabilidade que o profissional tem que ter lá, né? Quer dizer, se dedicar, a dedicação de cada um.
E você percebe quando eles são dedicados, sabe? Assim, realmente veste a camisa da autoescola. Porque não é fácil dar aula. Não, Não é nenhum fácil setor, dar né? aula. Para cada pessoa, às vezes você tem que ter uma metodologia de aula. Tem umas pessoas que têm uma formação boa, têm uma inteligência boa, têm, digamos assim, uma habilidade já vindo de casa, porque conheceu o automóvel de uma forma, digamos assim, prática, né? Os pais ensinaram. Então, essa pessoa vai ser mais fácil de habilitar. Mas quem nunca conviveu com automóvel, nunca teve carro em casa, nunca conheceu um automóvel, Não tem noção, né? é difícil dar aula. Não é fácil dar aula, não. E isso eu falo, uma boa aula, porque aula bastante ruim, hoje você vê aulas péssimas, profissionais que deixam muito a desejar, porque não tem conhecimento, não tem base e não tem, digamos, formação, digamos, com capacidade de dar aula, realmente dar aula. Não é o embramation que a gente fala, né? Tá? E o senhor acha que a qualidade e a tradição fazem a diferença? Ah, faz porque lá eu tenho um cronograma de aula de volante para que todos os funcionários, os instrutores, sigam esse cronograma. Eu faço questão, insisto, cobro, e eles sabem desse conhecimento meu, essa obrigatoriedade de seguir o meu cronograma, para não cada um dar uma aula do jeito que eles querem. Não, ele tem que seguir um cronograma, uma metodologia, porque senão a pessoa não vai aprender. Ela vai aprender, a gente chama aquela arroz com feijão, que é você vai dar aula de baliza, tá? Para o aluno, ensina lá a fazer o percursinho, tá certo? E vai fazer o examinho. É assim. Quer dizer, como é que uma pessoa pode aprender a guiar um automóvel se ela não vai aprender toda a metodologia, com metodologia de segurança no trânsito, conhecimento de legislação, regras de circulação, mudança de direção, ultrapassagem, cruzamentos com vias preferenciais perigosa. Hoje é muito comum, quem não tem conhecimento básico de trânsito, vocês podem verificar o número de acidentes que está acontecendo no país, né? É muito grande. E eu falo para vocês, com bastante conhecimento, é falta de ensinar o cliente, o aluno, a ter responsabilidade, segurança veicular, compromisso, né, de cidadania, de meio ambiente, de legislação. Quais são as características de um bom motorista, seu Ítalo? Bom, as características é ter bastante conhecimento de trânsito, bastante habilidade no carro, porque o carro em si, a gente costuma dizer que o carro é uma arma. Sim. Então, a gente tem que se ensinar o candidato a manusear o carro com segurança, com conhecimento e com habilidade. O automóvel realmente é um veículo, uma máquina perigosa. Então, ele tem que ser dominado pelo motorista. Quer dizer, o motorista tem que entender o que um carro é capaz de fazer e o que ele não pode fazer, certo? Quando você, às vezes, está em velocidade acima do permitido, quando você precisar frear o carro, ele não vai parar de repente. Vai Ele demorar uns metros, né? Exatamente. Se ele tiver a 100 por hora, ele vai andar, ele vai arrastar 100 metros, no mínimo 100 metros.
Se ele tiver a 120, ele vai arrastar 80 metros. Quer dizer, a pessoa às vezes não percebe isso. Ela fica transitando, às vezes, numa rodovia aí, atrás de um veículo aí com 100 por hora e com uma distância bem... Tá 50 metros de distância do caminhão, do ônibus, do carro. Quantos metros a gente tem que deixar para uma questão de segurança? No mínimo, a gente faz uma conta meio que, uma matemática meio superficial. Se eu tiver a 100 por hora, eu devo estar pelo menos a 60 metros de distância, né? Se eu tiver a 80, no mínimo 50, um pouquinho mais da metade da velocidade que a pessoa está, né? É um cálculo simples, mas é um cálculo prático, né? Se eu tiver, digamos, a 60 por hora, eu vou ficar pelo menos 30 metros de distância do outro carro, né? E qual que é o básico que o aluno tem que saber? Qual que é o básico que vocês ensinam na autoescola para o aluno sair habilitado e ser um bom motorista? Na autoescola técnica, vamos dizer sua, assim, no mínimo a gente aprende, ensina a fazer com que o aluno, no mínimo, as 4 marchas do carro, aprender as reduções do carro, das reduções de marcha, conhecimento de transpor cruzamentos perigosos com vias preferenciais, cruzamentos com bastante sinal de pare, porque eu tenho notado que uma boa quantidade de motoristas não estão parando no pare, no sinal de pare. Por incrível que pareça, é um hábito do brasileiro, ao olhar a placa de pare, diminuir a velocidade e não parar o carro. Caramba. Tá? Isso está sendo muito comum, porque a pessoa eu acho que tem um pouco de preguiça de parar o carro e começar de novo. Então ele chega nesses cruzamentos, digamos, ele vem, diminui a velocidade, olha e entra, certo? Vai acontecer de novo a mesma coisa. Vai num outro cruzamento ou numa outra via, ele tem lá o sinal de pare, ele olha e entra. Vai chegar um dia que ele vai chegar naquele local, naquele cruzamento, ele vai olhar, vem um veículo e ele entra. Por quê? Por causa daquele hábito de entrar. De entrar toda vez, sem parar. Exatamente. É que nem você, vou dar um exemplo. Você para numa via para ver, digamos, uma via preferencial. E você olha para um lado direito e olha para o lado esquerdo, digamos. Aí você olha vindo, digamos, um veículo, tá? Você olha o veículo, você vendo que digamos, um veículo, vamos dizer, uma motocicleta com o farol apagado, você interpreta essa motocicleta como se fosse uma bicicleta. O que faz você... Qual a sua reação? Por ser uma bicicleta, digamos, hipoteticamente, a velocidade é pequena. Sim. Só que ele invade a frente da motocicleta, porque ela está com o farol apagado. Então, no subconsciente dele, ele subentende que aquele veículo era uma bicicleta com uma potência do pedal, do ser humano pedalando. Então ele acha, eu vou invadir porque vai dar tempo. E não era uma motocicleta. É muito comum isso. O motociclista que anda com o farol apagado, ser assim, causar, quer dizer, ele sofre um acidente mais fácil. Entendeu? Então é uma percepção do condutor do carro, ele comete esse erro, que é igual no sinal de pare. Ele não para uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª ou 5ª vez,
vai vir um carro e ele vai invadir o pare. Entendi. Você entendeu? Então, eu vejo pelos candidatos que a gente tem no autoescola, que eu vou, às vezes, fazer uma avaliação. Eles não devem decorar, né? Eles têm que aprender. Exatamente. Né? É muito comum, por exemplo, né? Raramente, quando eu pergunto para uma pessoa que sinal é aquele, eu mostro o sinal de pare ao contrário, de costas. Uhum. Ninguém sabe identificar que é um pare. Como isso acontece? Eu não consigo entender. Como eu não sei que sinal é esse? Como não? Olha de novo. Repara no sinal. Né? Não sei. Não é possível que você não sabe que sinal que é. Você não está vendo uma figura octogonal, preta, escura ou cinza? Estou. Qual sinal no Código de Trânsito que é essa figura? Ah, não sei. Então ele não teve aula direito. Ninguém ensinou ele que o sinal de pare visto de costa, ele tem que ser lido que é o pare, é o único sinal de trânsito que é octogonal. Não tem outro octogonal. Então, se eu sei que é o pare de frente, de costa é o pare. E como que o senhor treina os seus instrutores para atender os seus clientes? Principalmente nisso aí, o que eu faço? Eu saio com eles no carro, eu com mesmo, os instrutores ou com os instrutores, faço essas matérias, faço eles entender essa matéria, faço eles reconhecerem essa forma de metodologia, que a melhor forma é realizar aquilo que é real no trânsito, certo? Uhum. Para ter bastante formação do instrutor e conhecimento para ele passar para o aluno. A base de tudo, se você não for um bom motorista, você jamais será um bom instrutor. Esquece. Todos os seus instrutores são habilitados? Não, eles têm que ser habilitados, né? É obrigatório ser habilitado, passar por uma formação. São bons motoristas? São bons motoristas. Eu faço teste, né? Quer dizer, e ainda no longo digamos, trabalhando, eu continuo observando, continuo exigindo, continuo falando, continuo persistindo. Até quando, não sei. E qual que é a maior dificuldade dos alunos que vão tirar carta? Eu acho que a maior dificuldade é o nervosismo que as pessoas têm para fazer o exame de volante. Eu acho que é o fator assim, essencial, principalmente para reprovar no exame. E o exame, ele é muito simples, o exame de motorista, de candidato a motorista. Ele é um exame que, praticamente, com um pouco de conhecimento, de treinamento, um treinamento eficaz, a pessoa passa. É simples demais o exame, só que o nervosismo vai atrapalhar aquele aluno. Quer dizer, ele fica nervoso, ele deixa morrer o motor, certo? Começa a tremer a perna na embreagem, vai morrer o motor, a tensão, a ansiedade, aquele pânico, ele vai errar na baliza, ele vai esquecer a baliza de fazer os pontinhos lá que é meio decorativo. E hoje o senhor acha que existe uma indústria da multa? Não entendi. Existe uma indústria da multa hoje? Como que é isso? Olha... Ou as pessoas pecam mesmo na hora de dirigir? Não, sim, peca. Peca e nós, brasileiros, a gente tem uma característica de não obedecer, tá? Isso é meio cultural nosso. A gente não é, digamos assim, a nossa formação de educação nas escolas já é difícil. A gente vê que as crianças,
está vindo de casa, não está sendo educada direitinho, não, como é nos países que eu vejo aí desenvolvido. Por exemplo, as crianças do Japão, quando vão na escola, elas tendem a cumprir uma disciplina muito diferente da nossa. E aqui não tem disciplina nas escolas. As crianças, eu vi uma vez aqui, eu entrei aqui no colégio, aqui na Benjamin Constant, na Glicério, né? Eu fui no banheiro usar o banheiro, o banheiro não tinha torneira, os assentos sanitários não tinha. Então, você por aí você vê como é que essa criança vai crescer se na escola primária ela não teve nenhuma disciplina de ocupar um banheiro, até a entidade lá, a escola, não se preocupar para com que ele tenha um assento no banheiro. Então, tudo isso vai levar a pessoa a não querer obedecer nada. O que adianta? O que adianta isso? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Por quê? Tem que fazer, mas como o Estado não dá nenhuma formação para o cidadão, ele fica indisciplinado. Eu acho que é o que acontece conosco, a indisciplina. E por isso Tudo causa acidente. E por isso que é bom, são boas essas campanhas de conscientização como o Maio Amarelo, sim. né? É, isso mesmo. Eu acho que começou essas campanhas, eu acho que tem ajudado bastante. Mesmo nas escolas, as crianças estão começando a entender do meio ambiente, a necessidade de cuidar do meio ambiente, certo? Uhum. Mas, poxa, amanhã, daqui 100 anos, ninguém sabe se vai faltar água, se não vai. Exatamente. É de trânsito, né? Do Maio Amarelo, né? Sabe? Então, mas tudo é uma questão de formação. Se nós tivermos uma formação desde as crianças, que até uma formação de trânsito das crianças. Quando as crianças vão na escola, ela atravessar um semáforo, esperar o semáforo abrir, esperar fechar, atravessar na faixa, né? Você vê... é da educação que os pais têm que dar também, né? Não atravessar com a criança fora da faixa. O pai, por exemplo, parar no semáforo, não invadir o amarelo. Pôr o cinto de segurança. Pôr o cinto, mostrar para o filho, porque se ele for um pai negligente, o filho está vendo, o filho vai ser igual. Vai seguir o mesmo caminho. Né? Ele vai o exemplo do pai, né, vai passar para o filho. O pai é tudo errado, o filho vai ser errado, né? Então, acho que a gente tem que aprender bastante ainda, né? E o senhor estava falando de um laboratório de trânsito. Exato. Que ideia é essa? Essa ideia, eu tenho, assim, tentado achar meios para que as pessoas aprendam de uma forma assim, como que eu vou passar essas informações se a gente às vezes não tem assim, não acontece na aula nenhum tipo de, digamos assim, de perigo, tá? Alguma coisa assim que você vai querer representar para o aluno, mas você não tem a chance nenhuma de mostrar, nem na aula de volante. Aí o que eu pensei, puxa, vamos simular essas condições adversas de perigo num laboratório. Legal. Entendeu? Mostrar, eu pensei, né, de fazer, digamos, uma mini cidade, e ali, nessa mini cidade, as situações de risco, todas que eu souber, né? E por sinal, hoje eu dei aula para pessoas com necessidades especiais e frisei bem. Aula de direção? Aula de direção no carro automático, né? E eu frisei bem uma coisa que está acontecendo hoje. O que é?
atropelamento nas faixas de pedestre. E por que o senhor acha que está acontecendo? Por quê? O pedestre mal informado, ele costuma, vendo o carro de longe, ele acha assim, bom, eu tenho preferência de atravessar na faixa. Só que ele não entende que se ele atravessar na faixa, na hora que o carro está próximo da faixa, o carro não vai parar só. Não vai parar. Mesmo que a pessoa freie, ele vai continuar. Às vezes, digamos assim, uma trajetória de alguns metros, aonde você vê que vai atropelar o pedestre. Então, agora estão chamando, fazendo campanha para que você estique o braço, mostre para o motorista que você vai atravessar. E se ele, observando este movimento do braço, que eles estão chamando de faixa viva. Não sei se você já ouviu isso. O motorista vai ver o braço do pedestre, vai parar o carro e o pedestre, depois que o carro diminuiu a velocidade, depois que o carro parou, aí ele vai atravessar. Você concorda? Concordo. Agora, o que tem acontecido? Você está vendo o pedestre. Você viu que o pedestre deu sinal. Você está com um carro alto, fechado, às vezes os vidros estão fechados. O vidro insufilme. Ele pode estar distraído, né? Exatamente. E digamos, você vai parar o carro, que você está de frente para o pedestre, mas vem um carro atrás e você corta para fazer a ultrapassagem e pega o pedestre. Sim. Certo? Porque ele não viu que o pedestre ia atravessar por causa do vidro escuro, do insufilme, ou mesmo a altura do carro. Então, o que está acontecendo? Estão atropelando as pessoas, ultrapassando um carro na faixa. Você entendeu? Percebeu isso aí? Percebi. Quer dizer, e aí quando eu tenho gente que tem habilidade, tem conhecimento, e você convive com isso o dia inteiro, o que a gente faz? Por precaução, e muita gente tem tirado o braço para fora para fazer o veículo que vem em seguida a não passar você. Você faz um movimento do braço, gesticulando, para que a pessoa não te ultrapasse, porque um pedestre vai atravessar. Você entendeu? Entendi. E tem gente fazendo isso, tá? Evitando acidente. Ou alguns que eu notei já, quando ele vai parar o carro, ele acende o pisca-alerta. Isso. Você já viu isso também? Quer dizer, então, as pessoas estão usando meios, digamos, de acender o pisca-alerta, usar o braço para o outro não passar, tá certo? E são maneiras que estão achando para evitar, né, os acidentes de atropelamento, tá? Tá ótimo. Seu Ítalo, para a gente finalizar, vocês têm redes sociais? Como as pessoas encontram a Autoescola Técnica? Isso. Nós estamos na Avenida Armando Salles de Oliveira, na Avenida do Shopping, né? Número 663. Estamos nas redes sociais, no Instagram, né? E a Autoescola Técnica? Autoescola Técnica, isso. Tá certo. Eu agradeço a sua participação aqui conosco, a sua presença, as suas dicas aí de trânsito. Desejamos sucesso, né? Já está vindo de muitos anos aí na estrada, de tradição e qualidade no atendimento ao cliente, né? E o DS Empresário Padrão, então, fica por aqui. Muito obrigada, seu Ítalo, pela sua participação. Eu que agradeço, ok? Obrigado.